Eu, mais uma vez, venho à tribuna falar das minhas preocupações com o desemprego. A desigualdade de renda no Brasil atinge o seu maior patamar já registrado. Chamo a atenção para a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, IBRE, sobre desigualdade de renda no Brasil. O índice que mede a desigualdade vem subindo de forma assustadora desde 2015 e atingiu em março de 2019 o maior patamar desde o começo da série histórica, que foi lá em 2012. As pessoas que ganham menos estão sofrendo mais com os efeitos da crise econômica e social. Consequentemente, estão demorando mais para voltar a uma vida normal. Os números que revelam isso são os da variação da renda média acumulada pelos 10% mais ricos da população e os 40% mais pobres. Antes da crise, os mais ricos tiveram aumento de 5% da renda acumulada, mas os mais pobres tiveram o dobro, 10%. Na crise, os mais ricos tiveram aumento de 3,3% da renda acumulada. Os mais pobres tiveram uma queda de mais de 20%. É preocupante, muito preocupante. Em 7 anos, a renda acumulada dos mais ricos aumentou 8,5%. Dos mais pobres, caiu 14%. Podem ver que praticamente é sempre, no mínimo, o dobro, para mais. Como esse caso aqui, um caso que eu citei aqui, os mais pobres uma queda de 20%, os mais ricos tiveram um aumento de 3,3%. Aí então é muito mais do que 50%. O indicador estudado pela pesquisa é o índice Gini, que monitora a desigualdade de renda em uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais é a desigualdade. O Brasil ficou em 0,6257 em março. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas avalia que os mais pobres sentem mais o impacto da crise pela própria dinâmica do mercado de trabalho em tempo de economia fraca e porque os nossos impostos no Brasil, infelizmente, sempre atinge os mais pobres. Eu vi ontem um debate da reforma tributária solidária que diz que os mais pobres chegam a pagar 50% de tudo que ganham para impostos. E aí, por que isso? Porque o imposto que ele paga para o feijão, para o arroz, para a luz, para a água, para o combustível, para o gás, para o transporte, é o mesmo que o rico paga. Só que o rico ganha 100 vezes mais do que ele. Vamos em frente. O que diz mais o Instituto? Há menos empresas contratando e demandando trabalho, ao passo que há mais pessoas procurando emprego. Essa dinâmica reforça a posição social relativa de cada um, que tem mais experiência e anos de escolaridade, acaba se saindo melhor de quem não tem. Isso é fato real e todos nós, senadores, senadoras e parlamentares, enfim, não há quem na sociedade não reconheça que a educação é a chave para o sucesso. Educação, educação, educação. Os países que mais avançaram no mundo foram por esse caminho. E no Brasil, nós estamos olhando para o nosso Ministério da Educação com uma enorme preocupação. Tanto que estão cortando até o orçamento. De 2001 a 2014, o Brasil vivenciou uma redução anual na desigualdade. E a renda dos 5% mais pobres cresceu 2 vezes mais que a renda média. Programas sociais diminuíram a pobreza em 2/3. O que temos hoje? Aproximadamente 14 milhões de desempregados, 34 milhões de trabalhadores na informalidade, 27 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Já os trabalhadores com carteira assinada
Dos nossos 210 milhões, somente 33 milhões. Um dos desafios do nosso país é o de reduzir de forma extrema e rápida o nível de informalidade no mercado de trabalho, para dar ao trabalhador condições de acesso às garantias mínimas das leis na linha da proteção social. Senhor presidente, é muito desigual a forma com que a riqueza brasileira é distribuída. Os 6 brasileiros mais ricos, 6 brasileiros, veja, 6 brasileiros, estou colocando aqui 6 dedos demonstrando, somente 6 brasileiros mais ricos têm o mesmo patrimônio que os 100 milhões na base da pirâmide, que é composta, na sua grande maioria, por povo que vive na miséria, povo negro e brancos também pobres, evidenciando que ainda temos resquícios da chamada escravidão. Segundo o especialista Samuel de Abreu Pessoa, o processo de desigualdade começa pelo sistema educacional. Volto de novo a falar em educação, que não garante um acesso igualitário à educação. Tão cantada, tão falada, tão declamada, enfim, por todos nós. Nossa desigualdade foi muito agravada pela maneira como tratamos a questão educacional durante a grande transição demográfica brasileira, diz ele. A população brasileira cresceu enormemente entre 1930 e 1980. Ao mesmo tempo, houve um enorme subinvestimento em educação nesse período. O total investido correspondia a apenas 1% do Produto Interno Bruto PIB. Hoje, são 6%, número ainda muito baixo. Pior ainda, lembro eu, e alertávamos grande parte dos senadores e deputados, pior ainda foi a famosa Emenda 95, que congelou, os investimentos públicos por 20 anos. O nosso sistema fiscal também contribui para essa desigualdade. Os 10% mais pobres usam 32% da sua renda para pagar imposto. A carga tributária dos 10% mais ricos é de 21%. Veja a diferença, como eu dizia antes. Conforme o foco, nós vamos mostrar que os pobres pagam muito mais que os ricos. Nesse exemplo aqui, 32% é a carga tributária dos pobres e 21% dos ricos. O sistema tributário brasileiro é enormemente, fortemente concentrado no consumo. Tatiane dos Santos Piscitelli, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, avalia que as famílias pobres acabam reservando uma parcela muito maior dos seus ganhos para o consumo, o que faz com que elas também paguem proporcionalmente muito mais imposto do que os chamados ricos, que destinam uma parcela menor dos seus vencimentos ao consumo. O imposto de renda também favorece os mais ricos. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, quero dizer que sou totalmente favorável à tributação progressiva, diferentemente da atual, que é regressiva. Por justiça, temos que modificar o sistema. Quem ganha mais tem que pagar mais. Senhor presidente, ontem eu participei e acabei presidindo uma sessão lá na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, onde lançamos a reforma tributária solidária, justa, social e progressiva, de forma tal que os produtos de primeira necessidade começam por aí. Me lembravam ontem lá, e foi um especialista, um economista preparadíssimo, que nos Estados Unidos o remédio não paga imposto. Veja, se fala tanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por que não se copia isso, então? Porque os grandes laboratórios não vão permitir, não vão deixar, né?
Aquilo que é bom lá a gente não copia, o que é ruim parece que querem copiar. Eu até vi uma brincadeira hoje na CBN, hein? Olha que a CBN de esquerda não tem nada. Olha o que o locutor dizia lá, o radialista, né? Eu sou do tempo do radialista. O que ele dizia? Olha, 4 de julho, já copiamos muito os Estados Unidos. Eu vi falar que o governo parece que vai decretar feriado nacional aqui no Brasil. Claro que era uma brincadeira. E ele estava fazendo uma pesquisa daí, né? Porque tudo é os Estados Unidos. Bom, vamos copiar esse exemplo do remédio. Vamos copiar o exemplo do salário mínimo. Eu tenho uma filha que mora lá. Sabe quanto é o salário mínimo lá? Não baixa de $1.000. Não baixa de $1.000. Tranquilamente, qualquer atividade, por mais simples que seja, de babá, de doméstica, você ganha mais que $1.000 no fim do mês. E aqui no Brasil, nós estamos hoje em torno de $200. Já que se fala tanto nos Estados Unidos, como é que lá a educação é assegurada para todos? Eu tenho netos lá. Já estão quase na universidade, não pago nada. Então vamos copiar como é lá. Agora, aquilo que é negativo, a própria tributação sobre fortuna, ou grandes heranças, se quiser, e para mim é só adaptar, lá tem, aqui não tem. Eu vi um documentário, ainda essa semana, que dizia que os milionários nos Estados Unidos estão advogando que eles têm que pagar mais imposto. Achei bonito isso. E aqui no Brasil, só penso em reforma tributária se for para retirar os impostos dos mais poderosos. Pessoal, quando eu falo aqui em ricos, não pense que eu estou falando de você aí, que é classe média, né? Estou falando de pessoas que faturam, no fim do ano, com certeza, milhões. Se vê o faturamento, é sempre milhões e milhões. É esse que tem que pagar mais. Foi um grande evento, com a participação da professora Denise Gentil, que fez uma bela exposição também sobre a reforma da Previdência. E quando eu estava presidindo, naturalmente, como presidindo, tu ouve as partes, tal, e fala muito pouco. Mas, no fim, eu sugeri, e faço mais uma vez um apelo, que Denise Gentil, que Fagnaner, que o economista Eduardo, enfim, tantas pessoas que são especialistas no mundo, nesse macro mundo econômico, que a gente faça um debate aqui no plenário dessa casa. Eu apresentei já o requerimento, sei que o senador Telmário também apresentou, para discutir a Previdência. Qual é a Previdência que queremos? Ninguém é contra debater a Previdência. Ninguém é contra que tem que fazer ajustes na nossa Previdência. Mas vamos trazer aqui 10 especialistas que tenham uma visão e 10 especialistas que tenham a visão do governo, que é legítima. Todos os governos apresentam propostas de reforma e fazer um debate para os senadores. Os números são alarmantes. Bom, a tal de capitalização eles nem falam mais. Mesmo aqueles que defendiam não falam mais. E os que eram contra, então, se negam. E acho até que é nome feio essa tal de capitalização, que seria o fim da Seguridade Social. E acabar atingindo não só a Previdência, a saúde e a assistência social. Mas eu reafirmei ontem lá, no encerramento que fiz, que nós íamos insistir aqui no plenário. Eu já apresentei há mais de um mês, o Telmário acho que há mais de 2 meses, para que esse requerimento seja aprovado. Porque é democrático, é bonito e é bom, se não é 10, é 5 para cada lado, então. Pode vir ministro, venha quem quiser. E o outro lado indica também quem quiser. E fazer que façam essa exposição, os senadores perguntam, concordam, discordam, e aí a gente pode apontar caminhos. O que senador Dário Berger, senador Jean Paul, o que eu não posso concordar, e estou muito preocupado, para onde a coisa está caminhando. A Câmara debate, mal ou bem, lá eles estão debatendo, e estão alterando o texto. Deputados contra, a favor, uns totalmente favoráveis, a maioria lá queria mudanças, eu reconheço isso, e é positivo. E o outro percentual que quer mudanças mais profundas. Mas eles estão fazendo o debate, eu tenho que reconhecer. Em muitas horas, até um pouco duro, um pouco mais exaltados, mas estão fazendo o debate. O meu receio,
senador Dário Berg, senador Jean Paul, é de que venham com a velha história de querer que a gente só carimbe. O Senado perde a razão de existir. Quem está ouvindo nesse momento sabe. Vocês vêm falar alguma coisa de senadores da reforma da Previdência? Nada. O máximo é isso, nós dá uma opinião sobre o que está acontecendo lá. Mas é legítimo nesse momento, porque o debate está lá. Mas o Senado é a casa revisora, não é a casa carimbadora como foi a reforma trabalhista. Pois muitos senadores reconheceram que o próprio Supremo acabou já eliminando alguns artigos daquela reforma, porque o Temer disse na época que ele ia vetar alguns artigos, me parece que 8, e não vetou nenhum. Aí a lei ficou exatamente como a Câmara resolveu que tinha. Eu não tenho crítica a fazer a ninguém na Câmara. Pelo menos eu acho que a democracia está sendo exercida com a sua força, né? A sociedade está lá, eu vi ontem um movimento muito forte da Polícia Civil, né? Aqui nas ruas de Brasília e também interagindo lá. Vi movimento das centrais, federações, confederações, vi movimento dos banqueiros contra aquela posição que o relator colocou de aumentar o percentual que se tem que pagar, se não me engano, de 13% para 15%, ou de 15% para 20%, de 15% para 20%. Vi o movimento dos banqueiros, vi o movimento dos setores de fundo de pensão privados, mas vi o movimento também dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos homens do campo, da cidade, dos servidores, dos aposentados, que não ia ter mais sequer o reajuste. Foi mudado agora. Não ia ter mais reajuste nem pela inflação. E como o salário mínimo, que a inflação mais PIB, uma lei que nós aprovamos aqui por unanimidade, Vossa Excelência participou, que agora dizemos que não vai ter mais também a inflação mais PIB.